Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que um ciclone extratropical deixou mortos e desaparecidos no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite disse que o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, vai até a região nos próximos dias para ajudar na reconstrução das cidades atingidas. Em Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro preste um novo depoimento à Polícia Federal na investigação sobre a suposta participação do senador Marcos Duval em uma trama golpista. E na economia, o governo anuncia a criação de quase 4.500 vagas para concursos públicos. Serão 20 ministérios contemplados. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 16 de junho de 2023. Eu começo esse episódio retomando um assunto que a Natália Furtado contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é em relação aos temporais causados por um ciclone extratropical que atingiram o Rio Grande do Sul desde a madrugada desta sexta-feira. O ciclone causou uma chuva forte e ventos intensos. Essa chuva ela ficou concentrada na Grande Porto Alegre, também no litoral norte e Serra Gaúcha, e também na Serra de Santa Catarina e no litoral sul catarinense. Os acumulados de chuva superaram os 100 milímetros em muitas áreas, se aproximando e até superando a média histórica para junho, que varia de 140 a 180 milímetros, segundo cálculos do Instituto Nacional de Meteorologia para o período de 1991 e 2022. Também teve rajadas de vento de 102 km por hora no Rio Grande do Sul. Enquanto eu gravo esse episódio, o governo estadual informou que 3 pessoas morreram e 12 estão desaparecidas por consequência desses temporais. De acordo com as autoridades, 2 mortes foram registradas em São Leopoldo, na região metropolitana. E conforme a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, há pessoas desaparecidas nas cidades de Caraá, Três Forquilhas e Maratá. Nessa sexta-feira, o presidente Lula ligou para o governador do Rio Grande do Sul. Segundo Eduardo Leite, durante o telefonema, Lula colocou o governo federal à disposição nas ações de mitigação dos efeitos do ciclone e na reconstrução do estado. Além disso, Eduardo Leite disse que Lula determinou a ida do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, ao Rio Grande do Sul. Isso porque a situação por lá continua crítica. Pelo menos 16 municípios gaúchos registraram alagamentos, como, por exemplo, Porto Alegre e Caxias do Sul. Por causa disso, estradas foram bloqueadas, voos foram cancelados e houve falta de luz em várias regiões. Para você ter uma dimensão do estrago, no litoral norte do Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa, um hospital ficou completamente inundado por causa da forte chuva que atingiu a cidade. Imagens mostram a água entrando pelas janelas e alagando corredores da unidade. Já na capital do estado, Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo orientou os moradores da cidade a não saírem de casa. Em Ivote, na região metropolitana de Poá, a prefeitura decretou situação de emergência por causa das fortes chuvas. E em Santa Catarina, o ciclone extratropical deixou desabrigados, isolou comunidades e causou deslizamentos e outros estragos. Ao longo do dia, a intensidade da chuva diminuiu em Santa Catarina, mas o estado permanece em alerta para o risco de deslizamentos. Quem explicou isso durante uma entrevista ao jornal da CBN foi o secretário da Proteção e Defesa Civil, Coronel Armando. Mais quantidade de água, menos que seja pequena de chuva, pode haver deslizamentos. A nossa Defesa Civil estadual e as municipais vão verificar agora as áreas de risco dos municípios para tomar as providências necessárias para a proteção da população. Algumas pessoas vão ter, se necessário, de sair das suas casas, ir para abrigo, mas nesse momento a gente tem monitorado, trabalhando em conjunto com as defesas civis municipais. Além de um ciclone, na manhã de hoje, um forte tremor foi sentido por moradores da Baixada Santista, no litoral de São Paulo e em cidades do Vale do Ribeira, no interior, na manhã desta sexta-feira. Às 8h11 da manhã,
o Instituto de Sismologia da USP notificou o abalo de magnitude 3,9 na região de Itariri, litoral do estado de São Paulo. Outro abalo sísmico aconteceu na região do Vale do Ribeira. Foi registrado 10 minutos depois pela Defesa Civil por volta das 8h22 da manhã. Segundo o Centro de Sismologia da USP, o abalo foi de 4,0 e o epicentro foi no município de Iguape. Esse abalo ele pode ter sido sentido em um raio de até 100 quilômetros do epicentro. Abalos entre 3,5 a 5,4 na escala Richter são sentidos, mas não costumam gerar danos estruturais. O coordenador da Defesa Civil de São Paulo, Engel Ricardo Pereira, disse à CBN que não recebeu informações sobre vítimas ou danos estruturais. A nossa reportagem conversou com pessoas que sentiram aí esse tremor. O Edson Domingues, por exemplo, ele mora no município de Eldorado, no Vale do Ribeira. E ele contou para a nossa reportagem que sentiu o tremor e se assustou enquanto preparava o café da manhã. Por volta das 8 horas, eu estava preparando meu café da manhã e percebi que minha prateleira começou a vibrar os copos, um a bater no outro, de modo que me causou estranheza. Eu achei que era algum veículo pesado passando no fundo de casa, mas eu percebi que não tinha nenhuma movimentação. Aqui é um local muito pacato. E também percebi que minha luminária da sala estava levemente balançando. Eu nunca ia pensar que é um caminhão, eu ia pensar que eu estava com labirintite. O professor de Geofísica da USP, Marcelo Assunção, explicou que apesar aí desse susto, não há o que se preocupar. É um tremor natural e ocorreu numa região do estado de São Paulo onde costumam ter pequenos tremores de terra de vez em quando. Então não tem nada de excepcional no tremor de hoje. Magnitude 4 é uma magnitude relativamente pequena em termos mundiais. Para o Brasil é até bastante porque as pessoas não estão acostumadas. Mas magnitude 4 ocorre em algum lugar do Brasil todos os anos. Hoje foi a vez dessa região lá de Miracatu, Itariri, no sul de São Paulo. Agora vamos para Brasília, porque o dia foi bem movimentado por lá, apesar de ser uma sexta-feira. Isso porque desde ontem, 2 fatos políticos movimentaram a capital federal. A operação da Polícia Federal que mirou o senador Marcos Duval e também a divulgação de conversas de um tom golpista no celular do tenente-coronel Mauro Cid, braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro. As mensagens que foram encontradas tinham um passo a passo detalhado para a execução de um golpe de Estado. A minuta para a decretação de GLO, que é a garantia da lei e da ordem, que foi encontrada no celular do tenente-coronel, previa um estado de sítio dentro das 4 linhas da Constituição. Provavelmente você deve se lembrar dessa expressão, né? Porque é a mesma que o ex-presidente Jair Bolsonaro usava frequentemente em seus discursos e declarações públicas. Só para te situar, o estado de sítio é o instrumento usado por um presidente ou autoridade em que se suspende temporariamente os direitos e as garantias de todos e os poderes legislativo e judiciário ficam submetidos ao governo federal. O objetivo dessa medida é defender a ordem pública. Se por acaso você está perdido ainda nessa história, eu recomendo que você vá lá no nosso feed do podcast e ouça as 2 últimas edições, porque tá tudo bem resumido. Esses 2 fatos aí que eu contei para você agora, de forma bem resumida, tiveram desdobramentos nessa sexta-feira e as histórias se cruzam. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-presidente Bolsonaro preste um novo depoimento à Polícia Federal na investigação sobre a suposta participação do senador Marcos Duval nessa trama golpista. A decisão de determinar o 4º depoimento de Bolsonaro só nesse ano aconteceu um dia depois do senador ser alvo de busca e apreensão por supostos crimes de organização criminosa e golpe de Estado. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse nesta sexta-feira que ele e o senador Renan Calheiros vão representar contra Marcos Duval no Conselho de Ética do Senado.
Outro fato importante de hoje é que o presidente Lula e o ministro da Defesa, comandante do Exército Tomás Paiva, decidiram anular a ida do coronel Jean Lawande Júnior para uma representação diplomática do Brasil nos Estados Unidos. O coronel, ele atua como supervisor de um programa do Exército e foi nomeado por Lula para essa representação. Só que Lawande foi identificado em conversas em dezembro do ano passado com Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. E ele tenta pressionar Mauro Cid a convencer Bolsonaro a dar a ordem para as Forças Armadas agirem em um plano de golpe de Estado. A nossa repórter em Brasília, Isa Staciarini, recebeu a informação que a missão do coronel nos Estados Unidos começaria em janeiro de 2024, depois dele ter sido selecionado por mérito em um processo que aconteceu em 2020. Mas depois que a revista Veja revelou as mensagens que Lawande defende a execução de uma trama golpista, o comandante do Exército decidiu anular a nomeação dele. Inclusive, hoje, o Exército informou que opiniões pessoais de militares não representam o pensamento nem o posicionamento da força e que eventuais condutas irregulares serão tratadas pela Justiça. Segundo o Exército, medidas já estão sendo adotadas na esfera administrativa. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que as mensagens só comprovam que havia uma organização criminosa e golpista no governo Bolsonaro para atentar contra a democracia. E as duas revelações do dia de ontem, tanto a operação da Polícia Federal em cima de um senador e a descoberta de um plano detalhado que ficava ali com o ajudante de ordens de Bolsonaro, na minha opinião, são o prego final do caixão daqueles que tentavam sustentar que o bolsonarismo era vítima do golpe, quando a verdadeira vítima era a democracia, foi o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Executivo. Fica cada vez mais explícito pelas ações de apuração das instituições que estão funcionando de forma autônoma, e a CPMI vai reforçar isso, que existia dentro do governo Bolsonaro uma organização criminosa, golpista, que preparava um atentado contra a democracia desde depois das eleições, depois do resultado das eleições. Falando em CPMI dos ataques golpistas, é claro que essas mensagens repercutiram entre os integrantes. Agora eles têm pressa para ouvir Mauro Cid, que já foi convocado. A comissão quer ouvir também o coronel Lawande. Em entrevista à Veja, o presidente da comissão, Arthur Maia, disse que todos os responsáveis serão convocados. Depois da revelação aí dessas mensagens, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro emitiu uma nota dizendo que Bolsonaro jamais participou de qualquer conversa sobre um suposto golpe de Estado. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O mercado de energia solar, que está em constante crescimento, traz diversos benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. Ao utilizar a irradiação do sol como fonte de energia elétrica, estamos fazendo uso de um recurso limpo, renovável e sustentável. Os benefícios de utilizar placas solares são inúmeros e para todos. As placas podem ser instaladas em residências urbanas, rurais ou imóveis comerciais. E além de economizar até 90% na conta de luz, a energia solar valoriza o imóvel, tem fácil manutenção e ainda conta com um processo de contratação simples e 100% digital. E o Banco BV oferece financiamento de placas solares que estão sujeitas à análise para tornar a vida financeira de seus clientes mais simples e leve. Saiba mais detalhes no site bv.com.br ou acesse o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, eu tenho uma informação sobre o IBGE, que divulgou dados importantes sobre a população brasileira. Eles revelam que a parcela idosa da população brasileira com 60 anos ou mais subiu para 15,1% em 2022. Para você ter uma ideia, 10 anos antes, em 2012, o percentual era de 11,3%.
Junto com o aumento de idosos, o IBGE também mostra uma redução das parcelas mais jovens da população brasileira. O percentual de pessoas abaixo dos 30 anos de idade caiu de 49,9% em 2012 para 43,3% em 2022. Como consequência, a proporção de quem passou dos 30 anos subiu de 50,1% para 56,7% nesse período. Segundo o IBGE, o Sudeste tem o maior percentual de idosos, com 17% da população total. O Sul acompanha de perto, com 16,5%, e a região com menos idosos é o Norte, com apenas 10,2%. O Centro-Oeste aparece na sequência, tem 12,1%, e o Nordeste, 14%. O IBGE também destacou uma queda da participação de pessoas de 10 a 13 anos, de 6,7% para 5,4%, e também de 14 a 17 anos de idade, de 7,1% para 5,6% na proporção total da população brasileira. Outro recorte interessante aí desse levantamento mostra que a parcela da população brasileira que se declara preta deu um salto em 10 anos. Em 2022, 10,6% dos brasileiros se declararam pretos, contra apenas 7,4% em 2012. Esse foi o maior aumento entre os grupos raciais brasileiros. O aumento no número de pessoas que se declara preta aconteceu em todas as grandes regiões do país, com destaque para o Nordeste. Por lá, essa alta foi de 8,7% para 13,4% no período. Em seguida, vem a região Sudeste, com 11,2% da população residente de cor preta no ano passado, contra 8,2% em 2012. O grupo de pessoas que se declaram pardas também é o maior do país, com 45,3% das respostas em 2022. No mesmo intervalo de 10 anos, o grupo variou pouco, eram 45,6% naquele ano. Por fim, os dados do IBGE também apontam que houve uma redução entre aqueles que se declaram brancos. Em 2021, eram 43,3% dos brasileiros. Já em 2022, o percentual caiu para 42,8%, uma redução de 3,5 pontos percentuais. Todas as grandes regiões do país registraram uma queda no número de pessoas que se consideram brancas, com destaque para o sul do país. Na economia, atenção aqui para você, concurseiro, porque a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou a criação de 4.436 vagas para concursos públicos. Serão 20 ministérios contemplados. Com os concursos já autorizados neste ano, são ao todo 5.880 vagas abertas em 2023. Segundo a ministra, os critérios para a abertura das vagas são o tempo desde o último edital de concurso aberto, a quantidade de vacância e de aposentadorias e o nível de impacto imediato nos serviços, além da importância do órgão para políticas prioritárias do governo. O concurso com mais vagas é para auditor fiscal do trabalho, com 900 vagas. O segundo com mais vagas é o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com 742 vagas. Há ainda 440 vagas para o Ministério da Agricultura e Pecuária. Também tem emprego lá no Ministério da Educação, no Ministério de Relações Exteriores, no Ministério de Minas e Energia, Ministério da Saúde, além do próprio Ministério da Gestão. Outros órgãos com concursos públicos autorizados são o CAPES, CNPq, DENIT, Fiocruz, FNDE, INPE, Inmetro, Inmet, INEP, ICMBio e Previc. De acordo com a ministra Esther Dweck, novos concursos podem ser autorizados na semana que vem. E a ideia é que todos eles sejam realizados o quanto antes. Basicamente agora, precisa montar os editais de concurso, publicar, eles têm tempo para as pessoas, enfim, analisarem o edital, fazerem as inscrições e aí ter o concurso. O concurso em geral ele tem mais de uma etapa e ele então envolve um tempo grande, né? A nossa expectativa é que, soltando hoje, por isso que esse
corrida para soltar hoje, é que a gente consiga terminar os concursos ainda esse ano e tente fazer algum provimento ainda esse ano. Essa é a nossa expectativa, não é necessariamente vai ser possível. Aproveitando que eu estou aqui falando sobre economia, eu vou trazer para você os dados do mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,39% aos 118.758 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,36%, cotado a R$ 4,820. Já o euro encerrou o dia com uma alta de 0,24%, cotado a R$ 5,271. No noticiário internacional, um relatório do governo dos Estados Unidos divulgado nesta sexta-feira mostrou que a polícia de Minneapolis, no estado do Minnesota, discrimina negros e faz o uso excessivo da força durante as suas abordagens. Essa é a principal conclusão de uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que foi aberta após a morte de George Floyd, um homem negro norte-americano que foi morto por um policial branco em maio de 2020, em uma cena que foi gravada em vídeo e que se espalhou pelo mundo. A investigação do governo dos Estados Unidos, que durou 2 anos, identificou que esse tipo de tratamento é um padrão da polícia da cidade e recomendou 28 medidas corretivas. Logo após o anúncio do relatório, o governo local declarou que concordou em negociar com o Departamento de Justiça uma reforma do Departamento de Polícia Local, que será supervisionado por um juiz federal. Dos Estados Unidos, vamos agora para a Europa, porque o presidente russo Vladimir Putin informou hoje que a Rússia começou a transferir armas nucleares para a Belarus. O envio dessas armas foi acertado em um acordo entre Putin e o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, que permitiu à Rússia usar o território belorrusso para atacar a Ucrânia. Os Estados Unidos responderam a esse anúncio aí de Putin, dizendo que não vê indícios de que a Rússia esteja se preparando para usar armas nucleares. O país também criticou Lukashenko por aceitar armas de Moscou, considerando as suas ações irresponsáveis e provocativas. Há uma semana, Putin disse que o seu país poderia, teoricamente, usar armas nucleares se houvesse uma ameaça à integridade territorial ou existência do Estado russo, mas que não há necessidade nesse momento. Vamos saber o que rolou esta semana lá em Sucupira? Os políticos, geralmente, depois de eleitos, esquecem quem os ajudou. Mas não é o meu caso, já. Nessa questão de acerto e gratidão, eu não vou esquecer. O presidente reiterou para que todos apoiem, ajudem o ministro Padilha a cumprir os compromissos que ele assumiu, uma vez que tem uma quantidade de cargos que foram indicados na negociação da composição do governo e os ministérios referentes a essas indicações ainda não colocaram no sistema essas indicações. O presidente fez um pedido para que isso seja feito o mais breve possível. Tá bom. É uma satisfação saber que o senhor não esqueceu a nossa modesta colaboração. Pra frente, Sucupira! Será incêndio? Não deve de ser, não. Tá cheio de polícia e tá chegando mais. Chega aqui pra ver. Olha lá como chega, olha. Para mim, é claro a tentativa de intimidação ou a tentativa de recolher materiais para ele conferir se tem algo contra ele. Eu não tenho nada a dever. Eu sei, é uma conspiração, é um movimento organizado para me intrigar com a opinião pública. Deixa eu falar uma coisa, é importante entender. A versão dada na Polícia Federal é a versão verdadeira e com detalhes até da roupa que todo mundo estava usando. Gente, mas ainda ontem o senhor deu uma declaração a favor, não é? Eliseu, só os idiotas não mudam de ideia. Não foi dado outras versões, porque deu a entender
na divulgação do ministro que depois do meu depoimento na Polícia Federal, eu dei outros depoimentos na Polícia Federal se contradizendo. Não é verdade. São mexericâncias desses mexeriquentos. Para a imprensa, eu usei a estratégia da persuasão, para vocês entenderem. Senador, o senhor não precisa me ensinar o que é persuasão. Esse pessoal da imprensa não respeita nem o executivo. Até porque eu entendo bem o que é persuasão e entendo bem de mentira também. É mentira! É mentira! Tudo é calúnia! O adjetivo pode ser dado de várias formas, não tem problema. Eu fiz uma pergunta muito objetiva, senador. Se o senhor puder responder, o senhor mentiu ou não mentiu? Só isso, na primeira versão. Mentiu. Só desculpa lhe interromper rapidamente. Como é que o senhor quer que as pessoas deem crédito ao que o senhor diz nesse momento, se o senhor está dizendo que usou táticas de persuasão, ou seja, para dar uma torcida na realidade mesmo, com um objetivo sei lá qual? Ouçam aqui! Me ouçam! Me ouçam! Isso é tudo mentira! Está a serviço dos interesses antissucupiranos! Do meu depoimento da Polícia Federal, que segue-se em diante a verdade absoluta. Não entendi nada, senador. Eu não entendi nada. O que persuasão tem a ver com isso? A mim o senhor deu uma palavra, aos jornalistas o senhor deu outra. O senhor é um homem de muitas palavras e muitas papas na língua. Isso é tudo mentira, isso é tudo botoca. Esses jornais são uns invencioneiros. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo e o texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo e teve participação especial da Natuza Neri. A edição é de Lucas Soares, Vinícius Bernardes e Cláudio Antônio. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. Os trabalhos técnicos são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. No Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você, bom descanso e até segunda-feira.